Olá, pessoal! Meu nome é Ângela, estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Estou aqui dando continuidade ao nosso curso, Pedagogia do Movimento. Eu acredito que, tanto como vocês também estão aprendendo bastante sobre a psicomotricidade, sobre a pedagogia do movimento, a importância, as fases, como está sendo importante, Hoje nós vamos estar falando sobre a avaliação psicomotora, Qual a importância da avaliação? Vamos estar vendo esse assunto. Devido à importância da psicomotricidade para a vida do indivíduo, é imprescindível que pensemos com o auxiliar dos nossos alunos através de atividades psicomotoras, os quais devem ser efetivamente oportunizadas a eles. A avaliação psicomotora tem um grande valor, pois possibilita ao professor verificar se os conhecimentos e as atividades propostas estão adequados ao cumprimento das funções. Dessa forma, os alunos devem ser avaliados nesse sentido. Nós vamos ver aqui, é importante lembrarmos que essa avaliação deve ser feita por psicólogos e com o objetivo de verificar. Vamos ver, verificar o quê? A dinâmica da coordenação psicomotora e o sensomotora, o equilíbrio, a percepção, a linguagem, a lateralidade e o perfil. Existem vários trabalhos que podem ser utilizados com base para a realização da avaliação psicomotora. Masson destaca de Brunet e Lezine, Binet, Simon, Terman, Merrill. Seguem algumas atividades sugeridas pelo autor Masson, que se proceder à verificação e à coordenação psicossensória-motora da coordenação dinâmica, do equilíbrio, da percepção, da linguagem, da lateralidade. Para a verificação da coordenação psicomotora e sensomotora, devemos observar a criança. Se a criança, com uns 2 anos, monta torres de 4 tubos. Com 2 anos e meio, monta torres com 6 cubos. Com 3 anos, monta ponte utilizando cubos. Com 4 anos, enfia a linha em uma agulha. Com 5 anos, faz um nó de barbante. A coordenação dinâmica pode ser avaliada e observada se a criança, com 2 anos, sobe e desce com apoio em um banco de 15 centímetros. Com 2 anos e meio, salta com os 2 pés juntos. Com 3 anos, salta sobre a corda estendida no solo, com os pés juntos. Com 4 anos, saltita no mesmo lugar, com pernas ligeiramente flexionadas e desprendendo do solo. Com 5 anos, salta sobre elástico com 20 centímetros do solo, com os pés juntos. O equilíbrio pode ser avaliado e observado, observando-se se a criança, com 2 anos, sobe num banco de 15 centímetros, fica imóvel com os pés e braços estendidos ao lado do corpo. Com 2 anos e meio, mantém-se sobre uma perna flexionada e outra durante 1 minuto. Com 4 anos, com os olhos abertos, pés juntos, mãos espalmadas, flexiona o tronco com ângulos reto, fica nessa posição por 2 minutos. Com 5 anos, mantém-se a ponta dos pés, olhos abertos, braços estendidos ao longo do corpo, pés e pernas unidas. A percepção pode ser avaliada observando se a criança, com 2 anos, organiza 3 objetos de tamanhos diferentes, em ordem de tamanho. Com 2 anos e meio, organiza objetos e coloca numa linha. Com 3 anos, coloca os objetos com pontas, frentes,
voltadas para um dos lados. Com 4 anos, organiza objetos por largura e comprimento. Com 5 anos, monta um quebra-cabeça, né? Então, essa é a percepção, né? A linguagem pode ser avaliada, observada de uma criança. Vamos ver agora sobre a linguagem, né? A linguagem fala assim: com 2 anos, tem a linguagem espontânea. Com 3 anos, repete uma frase com 6 ou 7 palavras. Com 4 anos, repete frases maiores. Com 5 anos, repete frases mais complexas, né? A lateralidade pode ser avaliada, observada de uma criança. Vamos ver a lateralidade. Com 2 anos, joga a bola com as mãos. Com 2 anos e meio, coloca cubos em caixa. Com 3 anos, distribui cartas. Com 4 anos, olha detalhe de um cartaz. Com 5 anos, mostra o domínio dos pés chutando a bola. Então, essas são as formas de avaliar, né? A avaliar as crianças, né? Tem a verificação da coordenação psicomotora e sensomotora. Tem a coordenação dinâmica. Nós vimos a percepção, a linguagem e a lateralidade, né? Então, esses são os pontos bem importantes que cada fase que a gente pode observar numa criança para poder avaliar a criança. Agora, nós vamos estar vendo a possibilidade na escola. Uma forma que pode ser usada para trabalhar a psicomotricidade com alunos da educação infantil e séries iniciais é a utilização dos circuitos de atividade psicomotoras, os quais são definidos por Aranda e Cassis. Como o trabalho realizado numa forma contínua de exercícios que sucedem com o apoio do outro, atendendo a técnicas próprias de execução. Apresenta o início de um ano bem definido e também uma ordem de execução. Em relação à organização do circuito psicomotor, é importante considerarmos que o número de exercício ou estações pode ser de 6 a 18. Outro fator pode ser observado na utilização de exercícios que trabalhem alternadamente, grupos musculares ou conceitos psicomotores, sendo o número de repetições dependendo do estímulo da criança em realizar a atividade. Cumpre atendermos para o fato da psicomotricidade na escola, remete vários conceitos apresentados anteriormente, os quais podem ser relacionados a atividades continuadas escolares. Por exemplo, quando os alunos estão cantando cantigas de roda, é preciso observar quais conceitos da psicomotricidade estão envolvidos nessa prática. Cantar pressupõe o desenvolvimento da linguagem, do ritmo, estar em uma roda trabalha as noções de espaço e equilíbrio, a coordenação motora global, a interação entre os participantes. Outro ponto significante que pode ser analisado são os pilares da educação: aprender a viver juntos, aprender a ser, pois quanto mais o aluno tiver sua autoestima elevada, mais irá expor-se cantando uma música, fazendo os gestos, o que é solicitado. Poderíamos enumerar outros tantos benefícios que essa atividade particular pode trazer para os alunos, né? A gente vê ali como a cantiga, né? Faz a diferença, né? Quantas coisas podemos trabalhar simplesmente como uma cantiga, né? Vamos ver agora aqui sobre a coordenação motora, caso de ensino 2. Conforme foi observado na dimensão da psicomotricidade, o corpo deve receber estímulos diversificados para desenvolver o harmônico. Segundo Petri, o corpo é um campo de expressão, um movimento de a expressão se realizar.
Através da educação física, a criança descobre suas capacidades cinéticas de movimento. Expressa-se com seu corpo e seu corpo com um movimento igual que se faz na palavra escrita ou desenho. Nesse sentido, né, a gente vai ver aqui o exemplo, a professora Fabiane, que trabalha com o exemplo de crianças de séries iniciais e ensino fundamental. Buscou ampliar a percepção corporal dos alunos, recordando-lhe as suas expectativas da infância. De alguns cursos realizados, a professora pensou em organizar com seus alunos um circuito de movimento que proporciona muita criatividade, diversidade e movimentos. Lembramos mais uma vez que são circuitos psicomotores. Um circuito de movimento e uma sequência fechada, em que pode ser criados diferentes propostas de deslocamento, corridas, saltos, equilíbrios, coordenação, em que individualmente ampliam o vocabulário motor do aluno. Coletivamente, exercitam organização do grupo, tanto de montagem de quatro quanto a execução do circuito. Para a montagem do circuito, a professora Fabiane reuniu material disponível na escola. Bambolês, bolas, bola de borracha, né? Cordas grandes, bastões, pneus, além de caixas de papelão, entre outros diversos materiais. É preciso lembrar que a criatividade muitas vezes é mais importante do que a quantidade de materiais. A primeira etapa desenvolvida pela professora foi destinar alguns minutos da classe para que os alunos passassem no circuito. Em seguida, apresentou o material disponível: bambolês, bolas de borracha, giz, cordas, bastões, pneus, caixas de papelão, entre outros, né? Orientou os alunos para pensarem em um projeto de circuito de movimento a ser montado no centro do pátio, com a utilização de material disponibilizado. Como as crianças não estavam conseguindo pensar no circuito só no papel, a própria professora organizou uma proposta que fez com que todos vivenciassem. O circuito foi bem simples, apenas com pequenas corridas e saltos. Né? Ali a proposta dela foi um circuito, um movimento simples, né? Pular por cima de um cabo de vassoura, fazer um circuito com bolinhas que tinha que passar em volta, não podia passar por ele, passar por debaixo de um cabo de vassoura, fazer corridas em círculos, né? Aqui eu peguei um exemplo de um circuito ali, pular sobre as cordas, saltar sobre obstáculos, pular sobre os bambolês, pular sobre caixas e pular novamente sobre as cordas. Então, são circuitos de movimento simples, né, que podemos trabalhar com as crianças para o desenvolvimento das crianças, né? Ali, né, e na realidade, a gente pode ver, os alunos adoram os desafios, entender a vivência, o que era para se fazer. A partir disso, como era comum ver as crianças, né, no recreio, criando movimentos. Nos movimentos da aula, elas desenvolvem um quadro, enfim, fecham um circuito de movimentos, a turma incluindo material disponibilizado pela professora, né? Então, na parte da hora do recreio, que as crianças, elas gostam tanto disso, né? Uma coisa tão simples, mas uma coisa tão gostosa, que elas mesmas com os materiais, elas podem criar seus próprios circuitos, né? Aqui eu coloquei 2 exemplos simples, que são com corda, simplesmente com corda. 2 crianças esticando a corda, a criança tem que passar por baixo. A corda, pular corda, entre outras coisas que pode ser feito, né? Bambolês pode se dar para as crianças, elas têm que passar pelos bambolês com uma perna, com as 2 pernas juntas. Isso são tudo situações e brincadeiras e que eles podem fazer com circuitos, que para fazer né, para a gente avaliar, né, essa forma dos movimentos
da criança, né? É uma coisa bem gostosa, bem interessante, né, sobre a coordenação motora, se elas conseguem pular uma corda, se elas conseguem passar por debaixo da corda sem encostar, se elas conseguem pular por cima sem encostar na corda, com os dois pés juntos, com um pé só. Então, isso é bem legal na coordenação motora, né? Então, essa é a palavra que eu queria deixar, né? Esse é o estudo que eu queria trazer nesta aula, nesse vídeo, e tomara que vocês tenham aprendido bastante, né? Eu acredito que é bem interessante sobre avaliação, como devemos avaliar, de que forma, né? A coordenação motora em tudo nas crianças, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Tomara que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço.